Pazuello, o tratamento precoce, a sua observação tocante a isso, o que você acha que tem a falar sobre isso aqui? É fundamental. Não existe outra saída senão nós diagnosticarmos pelo médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento precoce o mais rápido possível. É isso que salva vidas. A cloroquina, hidroxicloroquina, anita, ivermectina, existe há décadas. Eu reviso a literatura científica diariamente, porque a literatura científica da Covid é muito rápida. E o que eu posso dizer para vocês é que eu vejo esse fenômeno que está acontecendo no Brasil com tristeza. Então, a politização do tratamento da Covid acaba colocando a população numa situação de risco. Por que é que eu digo isso? Porque na hora que eu proponho um tratamento que não é efetivo, que é precoce, que cria uma sensação de falsa proteção, de alguma segurança, apesar de emocionalmente confortar as pessoas, e eu acho que é por isso que é tão sedutor o discurso, na verdade está expondo as pessoas ao risco. Porque simplesmente não funciona e a pessoa tem a sensação de que funciona, a pessoa acaba não tomando as medidas comportamentais que são trabalhosas, chatas e que têm impacto inclusive emocional. Então é preferível tomar um comprimidinho e continuar a vida do que tomar todas essas medidas desagradáveis. Mas a verdade é que esse comprimidinho, ele está sendo como um amuleto, ele não é verdadeiro. É como se eu te dissesse, olha, usa esse colarzinho aqui com essa pedrinha que vai te proteger da Covid. Se não protege, na verdade eu estou te expondo, porque você está acreditando que alguma coisa está te protegendo quando não está, e aí você não toma as medidas que precisa tomar para se proteger. Por que será que isso está acontecendo na comunidade médica no Brasil? Eu fico perplexa, eu não posso negar, e triste, tá certo? São as duas emoções. Eu acho que, assim, minhas hipóteses eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que a primeira é que, assim, ser médico e ser pesquisador são duas coisas diferentes. Então, nem todo mundo tem familiaridade com o método científico, tá certo? E existem métodos científicos diferentes, por exemplo, um pesquisador de bancada de cultura celular, não necessariamente entende de ensaio clínico. Então, eu vejo que, às vezes, uma não familiaridade com o método científico leva as pessoas a comprarem gato por lebre. Tem artigo que sugere, de fato, eficácia, mas é artigo todo enviesado. Então, se você não tem crítica para peneirar aquilo ali, você pode acabar caindo no engano, tá certo? A outra coisa são os artigos com um racional fisiopatológico de que a droga faz sentido de funcionar. Veja, esses racionais fisiopatológicos, eles são excelentes para desencadear a investigação, não para justificar o uso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito, muito comum na investigação por novas drogas que compostos sejam verificados como efetivos na bancada ali na célula, mas quando move para a fase clínica, eles falham. Por exemplo, no avanço com novos tratamentos para câncer, isso é todo dia. Todo dia tem molécula mostrando ser eficiente contra uma célula do câncer X, quando você leva para fazer a pesquisa em humano, não é efetivo, tá certo? Só que não é isso. Na Covid, além de, a essa altura do campeonato, fora o racional, o fisiopatológico, que eventualmente pode até embasar uma prescrição que a gente chama off-label, na falta de qualquer coisa, eu até entendo, mas na altura do campeonato que nós estamos, por exemplo, a hidroxicloroquina já está morta e enterrada pela quantidade de evidência que tem, sólida, mostrando que não tem nenhum benefício, nem precoce, nem preventivo, nem tardio. E mesmo assim você vê colegas insistindo na prescrição. Então, ivermectina, nitazoxanida, não tem evidência. A meta-análise da ivermectina, que eu tenho um vídeo sobre ela, incluiu um monte de artigo com um monte de problema. Não dá para concluir que tem benefício. E muito provavelmente não tem mesmo, porque nem o racional fisiopatológico tem. Porque para a ivermectina ser efetiva contra a Covid em cultura de célula, precisa de uma dose absurda, que no ser humano é tóxica. Ok? Então, eu acho que tem toda essa confusão, essa dificuldade de navegar a literatura científica. O que esses médicos deveriam fazer? Ouvir, então, a comunidade científica que tem falado. Então, vejam, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. Gente, o que elas têm falado? Ok, no Brasil está confuso, então vamos lá. CDC norte-americano, NIH norte-americano, Agência de Saúde Europeia, fontes canadenses. Não existe essa prescrição. A prescrição de hidroxicloroquina, nitazoxanida e ivermectina para Covid está acontecendo no Brasil, na Índia e em outros países subdesenvolvidos, Costa do Marfim, Filipinas. Por que será? Tá certo? Então, o primeiro ponto é essa confusão aí de navegar a literatura científica. O segundo ponto é uma agenda política. Isso me entristece muito de ver médicos que talvez saibam de fato que não é efetivo, mas estão com uma agenda política. Como é que deita a cabeça tranquila no travesseiro?
Por que eu digo isso? Porque quando você está falando de tratamento precoce é porque você quer movimentar a economia. É uma pegada capitalista. Então, eu vou dizer que tem um tratamento precoce, uma prevenção para as pessoas seguirem a vida delas normal, porque para tomar as medidas comportamentais da Covid tem um impacto econômico muito importante e a gente não vai arcar com isso do ponto de vista econômico. É melhor arriscar a vida das pessoas. Isso me deixa muito aborrecida, eu vou dizer para vocês. Por exemplo, você vê o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ele, então, totalmente desmerecendo a ciência, tirando o financiamento da ciência, enfim, fazendo tudo que não devia. Quando ele adoeceu, ele não usou a hidroxicloroquina que ele fez a propaganda e usou tudo de mais avançado que a ciência norte-americana tinha para a Covid. Então, vamos lá, né? Vamos pensar no nosso padrão moral. É isso que eu penso. Essa pegada econômica aí, capitalista, vamos dizer assim, não engana as pessoas. Então fala, olha, vamos discutir abertamente, a economia é um problema. Então vamos reabrir, mas vamos reabrir. Aqui na França tem essa discussão. Óbvio que todos estão preocupados com a economia, mas não tem enganação. Vamos reabrir, sabemos que é um problema. Então é de máscaras, X pessoas em cada loja, higiene de mãos, não sei o que, aumenta, amplia a quantidade de teste para não parar a economia. Ok? Agora, você enganar os pacientes por conta de uma agenda político-econômica, não dá.